Nosso anime começa com um grupo no submundo realizando um ritual aterrorizante para invocar o rei demônio Zang, que está selado há milhares de anos. Em pouco tempo, o ritual é bem sucedido e o rei demônio, Zang, é finalmente libertado. No momento em que ele emerge, ele voa para o céu e se dirige para os céus. Os membros do culto tentam desesperadamente detê-lo porque ele ainda não recuperou todas as suas forças, mas todas as tentativas terminam em fracasso. Zang segue direto para o reino celestial, e a notícia de seu retorno rapidamente se espalha por todo o reino. Um grupo de magos poderosos se prepara imediatamente para enfrentá-lo, e no instante em que o veem, atacam com tudo o que tem. No entanto, Zang libera uma magia de fogo devastadora e elimina todos que estão em seu caminho. Ele não mostra absolutamente nenhuma misericórdia para com ninguém. À medida que avança, o líder Saki, um dos guerreiros mais fortes do Reino Celestial, aparece diante dele. Zang imediatamente lança um ataque esmagador, mas Saki o bloqueia com sucesso. Ele então lança uma barreira poderosa em torno de ambos para evitar que alguém seja pego na batalha. Depois disso, Saki libera uma série de técnicas mágicas poderosas, enquanto Zang contra-ataca com magia negra, mas nenhum deles consegue acertar um único golpe. De repente, Zang pega seu oponente desprevenido, ativando sua magia negra definitiva e invocando um monstro incrivelmente aterrorizante. No entanto, seu corpo começa a sangrar, porque ele ainda não recuperou totalmente as forças, fazendo com que o ataque falhe antes de ser concluído. Saki imediatamente aproveita a oportunidade e o ataca com um lendário ataque de fogo que o faz cair no chão. Assim que Yang levanta a cabeça, ele percebe uma bela jovem parada bem na sua frente. Sem um momento de hesitação, ele corre em direção a ela e bebe seu sangue, acreditando que isso restaurará parte de seu poder. Em vez disso, ele percebe que estava completamente errado e, pior ainda, de repente perde a consciência. Quando ele finalmente acorda, ele se encontra trancado dentro de uma torre misteriosa. O maior choque é que ele acidentalmente ativou um feitiço de troca de corpo, enviando Zang para o corpo de Lai, enquanto Lai acabava dentro do dele. Lai imediatamente começa a gritar com ele para devolver seu corpo. Então pergunta como o Rei Demônio poderia ter sido derrotado quando ele deveria ser incrivelmente poderoso. Irritado com a pergunta dela, Zang responde, perguntando se ela o está chamando de fraco, e então ameaça matá-la. A expressão de Li muda instantaneamente e ela rapidamente pede desculpas. Porém, no momento em que ela lembra que está protegida por barreiras mágicas e que ele não pode alcançá-la, ela começa a zombar e provocá-lo. Em um único instante, Zang se levanta e corta parte de seu cabelo, deixando-a completamente chocada. Ela imediatamente decide se vingar cortando o cabelo dele também, e ele retalia sem hesitar. Os dois continuam teimosamente até que Zang corta todo o seu cabelo, deixando-a com uma aparência incrivelmente ridícula. Nesse ponto, Mai desmorona completamente e começa a chorar como uma criança. Zang então usa sua magia para restaurar o cabelo dela exatamente como estava, fazendo Lai parar de chorar instantaneamente. Depois, ele diz a ela que eles devem encontrar uma maneira de escapar da torre. Não demora muito para que ele elabore um plano para destruir a torre inteira. Como ele está dentro do corpo dela, ele pergunta a Lai sobre as habilidades mágicas que ela possui. Ela diz a ele que suas habilidades mágicas são incrivelmente fracas. Então ele pergunta se ela pode pelo menos usar magia de fogo. Ela responde que a única coisa que pode fazer é ajudar as flores a florescer e as plantas crescerem. Zang fica completamente sem palavras, enquanto Lai explica que não há solução porque seus corpos foram trocados, e Saki os aprisionou lá, como se todos os desastres possíveis tivessem acontecido ao mesmo tempo. Mesmo assim, Zang se recusa a desistir e insiste que deve haver outro caminho. Ele sugere pedir ajuda a alguém, mas Lai diz que não há mais ninguém dentro da torre. Zang então explica que a torre é na verdade uma prisão mágica e, se for uma prisão, deve haver prisioneiros lá dentro. Ele sai por alguns minutos antes de retornar com um jovem alto chamado Kai, que também está selado dentro da torre. Zang então começa a explicar seu plano de fuga para os dois. Ele diz a eles que a única saída é destruir o cristal mágico no topo da torre. Quebrá-lo diretamente é impossível, mas depois de um minuto,
ele lançará uma sombra mágica no chão. Nesse exato momento, a área onde a sombra cai deve ser destruída, e essa tarefa cabe a Kai. Feito isso, Zhang será capaz de destruir o cristal, causando o colapso da torre e permitindo que todos escapem. Na hora certa, a sombra finalmente aparece, e Kai usa sua magia de fogo para destruir a área marcada. Imediatamente depois, Zhang lança um feitiço de invocação e traz à tona a pequena fera demoníaca. Li presume que a criatura é fraca e completamente inútil, mas rapidamente prova que ela está errada ao voar para o céu e se transformar em um dragão aterrorizante. Com um único golpe, quebra o cristal mágico. Kai fica sem palavras depois de ver o plano dar certo, então ele pergunta a Zhang quem ele realmente é. Zhang calmamente revela que ele é o Rei Demônio, aterrorizando Kai além da crença. Ao mesmo tempo, a torre começa a desabar, e as paredes mágicas que cercam Lai são finalmente destruídas. De repente, uma pedra enorme cai em cima dela enquanto toda a torre desaba. Felizmente, Lai está completamente ilesa porque o corpo em que ela está é incrivelmente durável. Enquanto isso, Kai foge sem olhar para trás nenhuma vez. Lai também tenta escapar, mas Cheng de repente pula sobre ela enquanto grita que é o corpo dele. Ela tenta afastá-lo, mas no instante em que o toca, ele é arremessado por uma força avassaladora. Ela rapidamente corre para ver como ele está, apenas para descobrir que ele está completamente inconsciente. Nesse exato momento, um dos comandantes chega com seus soldados ao saber que a torre desabou. Lai tenta explicar tudo o que aconteceu, mas o comandante se recusa a deixá-la falar, e imediatamente a ataca com magia. Embora o ataque seja incrivelmente poderoso, ela permanece ilesa, mas seu corpo acaba completamente carbonizado, como um frango assado. Ela imediatamente pega o corpo de Zhang e foge usando as asas. Depois disso, ela abre um portal mágico e transporta os dois para longe, escapando por pouco com vida. Assim que ela pousa, ela percebe a pequena fera demoníaca parada ao lado dela e fica instantaneamente assustada. A criatura tranquiliza-a calmamente que não pode machucá-la porque ela está atualmente dentro do corpo de seu mestre Zhang. A pequena fera então diz a ela que irá ajudá-la até que tudo volte ao normal. Lai pergunta por que Zhang ainda não acordou. A criatura explica que ao tocá-lo, ela acidentalmente ativou outro feitiço mágico que o transformou em um fantasma e o enviou para o submundo. Lia congela em estado de choque completo. Completamente atordoada, ela pergunta se há alguma maneira de consertar tudo porque ela quer seu corpo de volta. A criatura diz a ela que eles devem primeiro viajar para o submundo e resgatar Zhang. Depois de pensar por um breve momento, Lai concorda e os dois partem juntos em direção ao seu destino. Durante a viagem, a pequena fera avisa que o submundo está cheio de demônios, fantasmas e inúmeras criaturas aterrorizantes. Em seguida, diz a ela para fechar os olhos e ativar calmamente o feitiço de transporte. Lia lança o feitiço com sucesso sem problemas. No momento em que ela abre os olhos, ela se encontra dentro do misterioso e aterrorizante submundo. O pequeno demônio diz a Lia que eles devem entrar no prédio na frente deles. Porém, Lia ouviu histórias aterrorizantes sobre o local, dizendo que quem entra nunca mais volta vivo. Mesmo assim, seu desejo de recuperar seu corpo original é mais forte que seu medo. Sem hesitar nem por um segundo, ela entra. No momento em que entra, ela percebe um guarda bloqueando o caminho e impedindo que alguém avance. O medo imediatamente toma conta e ela tenta recuar, mas mais dois guardas aparecem e alertam o primeiro que um intruso chegou. O guarda avança instantaneamente em direção a Lai e ataca sem piedade. Ela se esquiva desesperadamente de seus ataques, mas ele eventualmente a encurrala e chega perto de matá-la. Naquele momento, o pequeno demônio diz a ela que ela está fraca demais para lidar com a situação, e imediatamente assume o controle de seu corpo. Ele ataca o guarda com uma técnica incrível que o paralisa completamente, deixando-o incapaz de se mover ou revidar. Em poucos instantes, o guarda é derrotado sem oferecer qualquer resistência. Mesmo assim, os outros dois guardas ainda estão no seu caminho. Um deles avança em uma velocidade incrível, mas o demônio o derruba sem esforço, como se ele não pesasse nada. A guarda então ataca com magia de névoa, mas o demônio a neutraliza em segundos.
O jovem tenta virar a batalha usando magia relâmpago, mas o demônio reflete o ataque de volta para ele e o derrota também. Depois disso, ele coloca selos mágicos em ambos, tornando-os servos leais de Zhang sempre que ele precisar deles no futuro. Depois que tudo acaba, o demônio libera o controle de Lai, permitindo que ela recupere o controle de seu corpo. Os dois continuam viajando juntos, passando por diversos lugares até chegarem em uma grande pousada. Não é uma pousada comum, pois está repleta de meio-humanos, monstros e inúmeras criaturas estranhas. No momento em que Lai entra, ela fica chocada ao ver Zhang em sua forma fantasma. Zhang está sentado ali calmamente, depois de forçar todos na pousada a servi-lo, e ninguém se atreve a falar com ele. Assim que ele percebe Lai, ele rapidamente corre em direção ao seu corpo e a força a sair dele. No entanto, Lai se recusa a sair até que ela recupere seu corpo original. Zhang diz friamente a ela que não é problema dele, e que ela mesma deveria resolver o problema. Lai se recusa a desistir, e a discussão entre eles continua sem fim. Durante a luta, os dois acidentalmente entram no corpo de Zhang exatamente no mesmo momento. Com isso, as duas almas acabam compartilhando um só corpo, criando um problema ainda maior, justamente quando pensavam que o anterior estava resolvido. Enquanto isso, o estalajadeiro fica completamente confuso ao ver Zhang perder a consciência repentinamente. Seus assistentes sugerem matar Zhang enquanto ele está inconsciente, mas o estalajadeiro recusa porque teme o poder esmagador do Rei Demônio. Em vez disso, ele ordena que o levem para um dos quartos para que ele possa descansar. Eles obedecem imediatamente ao seu comando sem questioná-lo. Tudo parece pacífico no momento, mas a situação está prestes a se tornar ainda mais estranha. Quando Zhang acorda, ele percebe que só pode controlar metade de seu corpo, enquanto Lai controla a outra metade porque as almas de ambos ainda estão presas dentro dele. Ele ordena que ela vá embora, mas ela se recusa até que ele a devolva ao seu corpo original. Ele então conta a ela que os funcionários da pousada jogaram o corpo dela em algum lugar. A notícia chocante deixa Lai sem palavras, e ela imediatamente exige que ele a encontre. Zhang recusa seu pedido, então Lai declara que permanecerá dentro de seu corpo para sempre, e que ele nunca será capaz de forçá-la a sair. Ela o irrita deliberadamente em todas as oportunidades, até mesmo adormecendo enquanto controla metade de seu corpo. Eventualmente, ele relutantemente concorda em deixá-la ficar temporariamente apenas para acabar com suas reclamações intermináveis. A partir daí, os dois continuam discutindo quase todos os minutos. Enquanto tudo isso acontece, um dos assistentes entra na sala e Zhang pede que ele traga um livro. No entanto, o assistente o ouve reclamando por só conseguir controlar metade de seu corpo. Ele imediatamente corre até o estalajadeiro e conta tudo o que ouviu. Depois sugere aproveitar esta rara oportunidade para eliminar Zhang. O estalajadeiro gosta da ideia e vai direto para o quarto. No momento em que ele entra, ele fica surpreso ao encontrar Zhang parado normalmente, como se nada estivesse errado. Porém, depois de alguns minutos, a coordenação entre Zhang e Lai desmorona, deixando-os incapazes de ficar de pé corretamente. Acreditando que a oportunidade perfeita finalmente chegou, o estalajadeiro ativa seu poder e se prepara para atacar. Infelizmente para ele, ele não tem ideia de quem está desafiando. Mesmo que Zhang controle apenas metade de seu corpo, ele bloqueia o ataque sem esforço e quase mata o estalajadeiro no local. Antes que ele possa acabar com ele, Lai rapidamente intervém e o impede de desferir o golpe final. O estalajadeiro observa toda a cena em completa confusão, sem conseguir entender o que está acontecendo. Aterrorizado, ele imediatamente pede desculpas, alegando que foi apenas uma brincadeira, e foge às pressas. Depois disso, Zhang passa o tempo lendo vários livros, enquanto Li decide dormir um pouco. Ela finalmente adormece encostada em seu braço, o que realmente o surpreende porque ela não demonstra medo, apesar de saber que ele é o Rei Demônio. No fundo, ele admite que ela possui uma coragem notável e uma personalidade extraordinariamente forte. O resto da noite passa pacificamente. Na manhã seguinte, Lai acorda e Zhang informa que eles vão embora imediatamente. Momentos depois, ele foge, apenas para encontrar o estalajadeiro bloqueando seu caminho
ao lado de um grande grupo de soldados. Aparentemente, o homem ainda não aprendeu a lição. Sem perder mais um segundo, todos se preparam para mais uma batalha. Zhang não presta absolutamente nenhuma atenção a eles, e mesmo quando todos os soldados atacam ao mesmo tempo, ele caminha calmamente e lança um feitiço de invocação que traz à tona incontáveis monstros para matá-los. Quando ele se cansa da luta, ele elimina todos eles em um único momento usando magia negra. Mais 2 inimigos avançam em sua direção, mas ele os detém instantaneamente com magia de fogo. Ele então olha diretamente para o estalajadeiro e diz com uma voz aterrorizante: "Saia do meu caminho", fazendo com que o homem recue em completo terror, sem dizer mais nada. Zhang continua sua jornada até finalmente chegar ao submundo, onde um exército inteiro o espera para recebê-lo com absoluto respeito, deixando Lai completamente atordoado. Olhando para ela com orgulho, Zhang diz a ela para testemunhar a grandeza de seu exército. Ela pergunta por que ele veio a este lugar, e ele responde que primeiro tomará banho antes de procurar a lendária espada de gelo, uma das espadas mais poderosas já forjadas no mundo. Depois de obtê-lo, ele finalmente começará a procurar o corpo original dela. Depois de terminar rapidamente o banho, Zhang segue direto para o Polo Sul, onde a lendária espada está escondida. Ao chegar, ele entra em uma caverna extremamente fria e cheia de ventos violentos. Mesmo assim, ele suprime sem esforço a poderosa tempestade. De repente, outra rajada forte sopra na direção oposta, separando as almas de ambos do corpo e transformando-os novamente em fantasmas. Lai recupera a consciência dentro da estranha caverna e logo percebe Zhang parado atrás dela. A princípio, ela se sente aliviada porque ele ainda está ao seu lado. Então, de repente, ela se lembra de como passou todo aquele tempo provocando-o e ameaçando-o apenas porque ele não conseguiu machucá-la. Agora que eles deixaram o corpo, ele pode matá-la quando quiser e imediatamente a ataca usando magia de fogo. Lai consegue distraí-lo por um breve momento antes de correr o mais rápido que pode para o fundo da caverna. Depois de um tempo, ela chega a um lugar com 2 portões misteriosos e percebe que não tem escolha a não ser escolher um deles. Ela se aproxima do primeiro portão e toca a pedra à sua frente, apenas para receber um poderoso choque elétrico. É quando ela percebe que o primeiro portão nada mais é do que uma armadilha mortal. Ela imediatamente corre em direção ao segundo portão e passa por ele, encontrando-se dentro de um lugar incrivelmente escuro. Alguns momentos depois, ela percebe uma luz estranha brilhando ao longe. Então ela rapidamente se dirige até lá e escapa da escuridão. Para sua total surpresa, ela fica cara a cara com a garota Ruka, que foi transformada em pedra por um feitiço de petrificação anos atrás. Essa mesma garota já foi uma das maiores inimigas de Zhang no passado. Anos atrás, durante a batalha, Ruka selou Zhang com sucesso, mas antes de ser selado, ele lançou um feitiço de petrificação sobre ela. Com o passar dos anos, Zhang finalmente se libertou de seu selo, enquanto Ruka permaneceu preso na pedra. De repente, seu fiel servo aparece e declara que nunca permitirá que ninguém toque em sua amante. Lai explica rapidamente que tudo o que ela quer é voltar para o corpo de Zhang. A serva então revela o corpo de Zhang e pergunta se é aquele que ela procura. Ela imediatamente confirma que sim, mas de repente, ele cria inúmeras cópias idênticas. Ele diz a ela que nunca permitirá que ela recupere o corpo do Rei Demônio, o inimigo jurado de sua amante e responsável por transformá-la em pedra. Furiosa, Lai corre até ele, mas fica completamente impotente contra ele. E nesse exato momento, Zhang finalmente chega. Lai fica apavorada no instante em que o vê, mas Zhang não presta atenção nela e se concentra inteiramente no servo de Ruka. O servo anuncia que ninguém poderá se aproximar de sua senhora ou roubar sua espada. Sem outra palavra, Zhang o ataca, e uma batalha feroz irrompe imediatamente entre eles. Ambos os guerreiros começam a liberar suas técnicas mágicas mais fortes, sem reter nada. Enquanto os dois estão ocupados com a batalha, Lai aproveita a oportunidade e corre em direção ao corpo real de Zhang, que está marcado por um símbolo único que o distingue das cópias. No momento em que Zhang a nota, ele corre para detê-la, declarando que nunca mais permitirá que ela entre em seu corpo novamente. No último segundo, ela o engana,
e consegue entrar no corpo de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, o servo tenta emboscar Zhang pelas costas. No entanto, Zhang se vira no momento perfeito e sela o servo dentro da lendária espada de gelo. Acontece que a espada que ele procurava é a mesma que agora aprisiona o servo. Mesmo assim, não é isso que mais preocupa Zhang. Porque o seu maior problema é que Lai voltou ao seu corpo. Sem outra escolha, ele entra em seu corpo mais uma vez, devolvendo os dois à mesma situação problemática de antes. Depois disso, Zhang se aproxima da espada de gelo, e o servo preso lá dentro luta desesperadamente para resistir a ele, mas seus esforços são completamente inúteis. Zhang reivindica a espada para si e a usa para abrir o teto da caverna antes de voar para fora. Ele então anuncia que está indo ao mercado demoníaco para encontrar um armeiro capaz de modificar a espada. Sem perder tempo, ele parte imediatamente. Depois de viajar por um tempo, ele chega ao estranho mercado e começa a procurar uma loja de armas que possa consertar e melhorar sua espada, mas não consegue encontrar nenhuma em lugar nenhum. Como não tem sorte, ele entra em um restaurante próximo para comer alguma coisa. Lá, uma jovem se aproxima dele e tenta se aproximar dele. Zhang a ignora completamente e simplesmente pergunta onde ele pode encontrar uma loja de armas. Então ela diz que há uma atrás da floresta e até se oferece para guiá-lo até lá. Zhang rejeita sua oferta e está prestes a atacá-la, mas Lai o impede controlando seu outro braço. Antes de ele ir embora, a garota lhe oferece uma xícara de chá, mas ele se recusa a beber. Agindo de forma imprudente, Lai bebe ela mesma. Rapidamente fica claro que não se trata de um chá comum, mas de uma droga mágica que enfraquece o corpo, fazendo-a sofrer de calor intenso e exaustão avassaladora. Pela primeira vez, Zhang tenta genuinamente ajudá-la, mas nem mesmo ele consegue curar sua condição. Enquanto isso acontece, outra jovem aparece de repente e também tenta se aproximar dele. Zhang instantaneamente a derruba no chão, com um poderoso ataque mágico. Ele então percebe que ninguém sabia que ele estava vindo para a floresta, exceto a garota do restaurante, o que significa que as duas mulheres deveriam estar trabalhando juntas. Enfurecido, Zhang exige que ela lhe diga onde encontrar o antídoto. Ela admite que realmente está trabalhando com o dono do restaurante, mas insiste que não sabe nada sobre a cura. Nesse momento, o dono do restaurante aparece e tenta impedir Zhang. Ele imediatamente convoca um de seus seguidores e ordena que ele lide com ela. O seguidor a choca com um raio, fazendo-a cair no chão. A garota assustada implora desesperadamente que ele não a mate. Então Zhang pergunta mais uma vez sobre o antídoto. Ela explica apressadamente que a cura nada mais é do que uma gota de seu próprio sangue, e imediatamente a oferece a ele. Zhang dá o sangue para Lai, que o bebe e se recupera instantaneamente quando o veneno desaparece completamente. Assim que ela estiver curada, ele ordena que seu seguidor elimine a garota. Pouco antes de a ordem ser executada, um homem misterioso aparece de repente e interrompe o ataque. Curioso, Zhang pergunta quem ele é. O homem se apresenta como o governante da região e pede desculpas pelo comportamento das duas mulheres, oferecendo-se para compensar o rei demônio Zhang de todas as maneiras possíveis. No momento em que as duas mulheres ouvem que o homem diante delas é o rei demônio, elas congelam de horror e começam a se desculpar repetidamente. Mas Zhang diz que não se importa, e avisa que se tentarem se aproximar dele novamente, perderão a vida antes de irem embora. Zhang então viaja para uma cidade estranha no fundo do mar, porque acredita que pode haver uma loja de armas lá. Ele ainda carrega consigo um pedaço de serpente, e, embora Li ache isso absolutamente nojento, Zhang se recusa a jogá-lo fora. Enquanto caminhava pelo mercado, Lai nota um conjunto de lindas roupas femininas. Ela imediatamente diz a ele que quer comprá-los. Naturalmente, isso cria uma situação embaraçosa porque ninguém consegue ver Lai. Eles só podem ver Zhang. Mesmo assim, Lai teimosamente pergunta ao lojista o preço das roupas. As pessoas em todo o mercado congelam em completo choque depois de ouvir a pergunta e olham para Zhang com expressões incrivelmente estranhas. Envergonhado além das palavras, Zhang sai imediatamente da área. Não muito tempo depois, ele finalmente encontra a loja de armas que procurava
e entra sem hesitação. Aliviado, a primeira pessoa que vê é Grind, um dos assistentes de Saki, o mesmo homem que sempre era convocado durante as batalhas, inclusive na luta contra Zhang. Lee imediatamente entra em pânico, acreditando que Grind está prestes a atacá-los. No entanto, nada acontece porque ele não está nem um pouco interessado neles. Grind só está lá para consertar seu machado porque quer resgatar sua mãe, que está presa dentro de uma das montanhas. O funcionário da loja explica a situação antes de informar que é impossível consertar o machado sem o osso de uma serpente oriental. Ouvir isso faz Lai sentir pena dele. Zhang, por outro lado, reage de forma completamente diferente, desembainhando sua espada, entregando ao funcionário o pedaço de serpente que ele carregava, que na verdade é um osso de serpente oriental, e pedindo a ela que modifique sua espada. No momento em que Grimes vê o osso da serpente, ele fica completamente surpreso porque ele pertence exatamente à espécie que ele precisa. Mesmo assim, ele se sente envergonhado de pedir ajuda a Zhang. Lai imediatamente intervém e pede ajuda a Zhang, mas ele recusa sem hesitar. Ela começa a chorar e implora desesperadamente que ele ajude Grind a salvar sua mãe. Zhang simplesmente ri de forma provocativa e repete sua recusa. Vendo que essa abordagem falhou, Lai muda sua estratégia e começa a chorar alto na frente de todos. Ela está até preparada para expor a verdadeira identidade de Zhang, dizendo a toda a loja que ele é o Rei Demônio, fazendo-o parecer alguém chorando como uma criança. Sem outra opção, Zhang a interrompe apressadamente e concorda relutantemente. Zhang pede ao funcionário para modificar e consertar sua espada antes de ajudar Grind a consertar seu machado também. Depois, ele sai da loja, apenas para perceber que Grind o segue silenciosamente. Ele para de andar e pergunta o que quer. Sentindo-se envergonhado, Grind silenciosamente pega um pedaço de papel e entrega a ele. Zhang abre o papel e lê o que está escrito dentro, descobrindo que Grind sentiu vergonha de falar diretamente com ele, mas queria agradecê-lo. E em troca de sua gentileza, ele está disposto a se tornar seu assistente. Zhang fica profundamente surpreso e não tem ideia do que dizer. Ao contrário dele, Lai concorda imediatamente. De repente, os dois sentem uma energia enorme vindo de algum lugar próximo. Eles rapidamente se dirigem em direção à fonte de energia e descobrem que ela vem de uma flor que parece completamente comum, mas contém uma enorme quantidade de poder mágico. O dono da loja se recusa a dar a flor a Zhang. Num único momento, Grind se levanta e ameaça matá-lo. Zhang fica muito impressionado com a reação e diz que já está começando a gostar dele. Depois disso, Grind agarra o dono da loja e avisa que eles levarão a flor de graça. Caso contrário, eles vão matá-lo. Ao mesmo tempo, Lai pede a Zhang que não faça de Grind seu assistente, pois ele já está começando a ser influenciado por ele e parece que vai se tornar malvado. Zhang responde que é exatamente isso que ele quer. Lai continua objetando, mas ele teimosamente se recusa a deixá-lo para trás apenas para irritá-la. Então Zhang diz a Grind que eles precisam ir embora, porque ele decidiu ajudá-lo a resgatar sua mãe. Depois disso, ele abre um portal que os transporta até o local onde a mãe de Grind está presa, embaixo daquela montanha. Mas a verdadeira questão é se Zhang realmente quer ajudá-lo, ou se há outra razão por trás disso, e o que exatamente acontecerá a seguir. Assim que Zhang e Grind chegam, um grupo de guerreiros aparece diante deles junto com aquele monstro. Eles dizem a Grind que não permitirão que ele vá mais longe. Naquele momento, ficamos sabendo que todos trabalham para o Imperador Celestial. Também ficamos sabendo que a mãe de Grind é do Reino Celestial, mas ela se casou com um homem humano, o que é proibido, e por isso foi presa neste lugar. Grind fica extremamente furioso e diz a Zhang que quer acabar com todos eles. Zhang responde que o ajudará, e é aí que começa a verdadeira emoção. Conforme Zhang ativa seu poder em uma velocidade incrível enquanto queima de raiva, em um piscar de olhos, ele elimina o primeiro guerreiro. O segundo guerreiro tenta pegar Zhang desprevenida, mas Grind intervém em uma fração de segundo e a fere. Nesse momento, a serpente ataca Grind, enquanto uma quarta pessoa também está prestes a interferir. Mas Zhang o impede e diz que agora ele é seu oponente. Naquele instante, Zhang e Grind
iniciam uma batalha incrivelmente intensa. Grind destrói a serpente usando o feitiço da Árvore Mortal, transformando-a em um esqueleto. Ao mesmo tempo, Zhang derrota seu oponente com chamas de poder terrível. Com isso, apenas o monstro gigante permanece diante deles. Estranhamente, o monstro não se mexeu. Durante tudo isso, Lai pergunta a Zhang por que ele de repente decidiu ajudar Grind. Zhang ri maliciosamente e diz a ela que quer ajudá-lo a salvar sua mãe. Então, quando Grind ficar feliz após resgatá-la, ele a matará bem na sua frente. Dessa forma, a raiva de Grind explodirá e atingirá seu pico, e então Zhang poderá desfrutar de uma luta poderosa contra ele. Lai fica horrorizada com esse plano vil e pergunta como ele consegue pensar assim, mas ele diz para ela se acalmar porque parece que eles esqueceram algo importante. Na verdade, eles tinham esquecido que outros dois ainda estavam presentes. Zhang diz a Grind para matar aqueles dois, enquanto ele mesmo cuida do monstro gigante. Zhang dá um passo à frente, mas ao passar pelos dois, ele sente uma energia mágica extremamente aterrorizante. Ele rapidamente se vira e grita com Grind, avisando-o para fugir. Mas já é tarde demais, pois um deles morde Grind e ativa um feitiço de selamento nele, prendendo-o dentro daquela pedra. Fica então claro que esta criatura era na verdade um monstro disfarçado. Zhang e Lai congelam em estado de choque após o que aconteceu com Grind, e não para por aí, enquanto o outro homem revela sua verdadeira identidade. E acontece que ele é Yan, tio de Grind, um dos lutadores mais fortes do Reino Celestial e alguém que serve ao Imperador Celestial. Então o resto dos guerreiros que deveriam ter morrido momentos antes aparecem novamente. Acontece que os que morreram eram apenas fantoches feitos à sua imagem por aquele homem. Zhang percebe que foi cruelmente enganado, enquanto Lai fica com muito medo. Quanto a Zhang, sua raiva atinge o limite absoluto, mas ele diz que enquanto a joia ainda existir, eles ainda poderão salvar Grind. Nesse momento, Yan os choca com a maior surpresa de todas. De repente, ele quebra a joia. Zhang perde completamente o controle e grita com ele, perguntando por que ele fez isso. Grind era apenas um jovem que queria salvar sua mãe. E embora Zhang tenha falado anteriormente sobre um plano maligno, ele nunca teve a intenção real de executá-lo. Parece que no fundo ele ainda tem um pouco de bondade. Quanto a Yan, ele diz a ele que Grind cometeu um pecado ao se aliar ao rei demônio, Zhang, e tentar quebrar as leis para salvar sua mãe. Então ele teve que ser punido. O que torna tudo ainda mais estranho é que Yan é tio de Grind, o que significa que a mulher presa sob a montanha é sua irmã e Grind é seu sobrinho. Mesmo assim, não hesitou em executar o julgamento contra eles. Yan não se preocupa com nada além de fazer cumprir as leis, por mais cruéis que sejam, mesmo que isso custe o custo de sua própria família. Mas Zhang se recusa a ficar em silêncio, e de repente o ataca com magia de fogo. Então Yan responde com um ataque semelhante, e seus poderes colidem violentamente. Num piscar de olhos, Zhang desaparece, e um dos guerreiros diz a Yan que ele provavelmente morreu. Mas Yan rejeita essa possibilidade, dizendo que o viu ativar um portal mágico no último momento, o que significa que ele escapou. Do outro lado, vemos Zhang voando a toda velocidade. Quando Lai pergunta para onde eles estão indo, ele diz que estão indo para confirmar se Grind está realmente morto ou não. Lai fica feliz e pede que ele se apresse. Então Zhang voa pelo céu em uma velocidade tremenda. No entanto, ele de repente bate em uma barreira estranha. Acontece que quem criou a barreira foi Saki, que diz a Zhang que não pode permitir que ele avance porque esta área é proibida. Naquele momento, Zhang está no auge da raiva e grita para ele sair do caminho. Então ele o ataca com um poderoso ataque de fogo, mas a barreira se mantém e não quebra. Zhang diz que Grind só queria salvar sua mãe e pergunta se isso é realmente um pecado que merece um castigo tão horrível. Saki fica chocado com suas palavras e diz que ele está agindo de forma estranha e que mudou muito, mas ele não sabe que a presença de Lai com ele durante todo esse tempo mudou gradativamente seu comportamento. Saki convoca 3 guerreiros, e eles lançam feitiços poderosos contra Zhang, mas Zhang também ativa um feitiço de invocação, e desta vez, ele não o usa para atacar, mas convoca uma guerreira para protegê-lo. Depois disso,
Ele diz a Lai que sentiu a energia de Grind desaparecer completamente. Lai fica chocada, mas Zhang diz a ela que ainda não acabou. Ele diz a ela que realizará um feitiço demoníaco proibido, um dos feitiços mais perigosos de todos. E se tiver sucesso, ele poderá convocar Grind de volta mais uma vez. Mas ele pede que ela resista aos ataques de Saki em seu lugar, enquanto ele executa o feitiço. Lai concorda imediatamente, apesar de ser perigoso. Nesse momento, Zhang começa a realizar o feitiço proibido, reunindo energia mágica de tudo ao seu redor. Zhang extrai energia do reino celestial e do submundo ao mesmo tempo. Quando Saki vê o que está acontecendo, ele imediatamente percebe o quão perigoso é o feitiço, então ele corre para detê-lo. No entanto, Lai sofre o dano em vez de Zhang, permitindo-lhe continuar executando o feitiço como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, todos nos diferentes reinos percebem o enorme dreno de energia causado por Zhang. Zhang continua lançando o feitiço, mas isso leva muito tempo e sua energia começa a se esgotar. Por conta disso, ele pede a Lai que o ajude a concluí-lo. A princípio, ela o provoca e diz que se trata de um feitiço proibido, depois pergunta se ele quer que ela infrinja as leis. Depois disso, ela pergunta por que ele mudou repentinamente e por que deseja salvar Grind. Zhang fica confuso e tenta evitar a pergunta. Dizendo que não tem nada de especial e que simplesmente odeia ser enganado, Lai olha para ele e pergunta se o verdadeiro motivo é que ele se tornou gentil como ela. Nesse momento, ele perde a paciência e diz que não tem tempo para conversar. Depois pergunta se ela vai ajudá-lo ou não. Ela diz a ele que com certeza irá ajudar, e os dois começam a realizar o feitiço juntos. Saki fica chocado com a determinação de Zhang e diz para ele parar porque realizar esse feitiço é impossível. Mas Zhang ri na cara dele e diz que as coisas estão diferentes desta vez porque ele está tentando salvar Grind enquanto Saki tenta impedi-lo. Então ele pergunta, qual deles está realmente certo? Saki é afetado por suas palavras e começa a pensar profundamente. Saki percebe que está errado e que Zhang está tentando fazer algo de bom pela primeira vez ao salvar Grind, que não cometeu nenhum pecado real. Por conta disso, ele decide se retirar e deixa Zhang terminar o que começou. Na verdade, ele desaparece do lugar. Zhang continua o feitiço até quase ter sucesso, mas de repente tudo para. Infelizmente, o feitiço falha e não traz Grind de volta. Tipo, não posso acreditar no que aconteceu. E ela começa a chorar ao dizer que isso é impossível. Zhang fica ali, impotente, incapaz de fazer qualquer coisa, e então pede desculpas a ela. Ela se agarra a ele e desmaia completamente, enquanto ele quase chora também, mas luta para se controlar. Pela primeira vez, o Rei Demônio é afetado assim, e suas emoções tornam-se claramente visíveis. Mas a surpresa é que as coisas ainda não acabaram. Quando o pequeno demônio Fufu aparece de repente, ele diz a Zhang que cumpriu suas ordens e salvou Grind no momento em que foi selado, e então o levou para um lugar seguro. Zhang e Lai ficam furiosos e perguntam quando isso aconteceu. Fufu conta a eles que Zhang o convocou de volta quando eles estavam na montanha e ordenou que ele salvasse Grind caso alguma traição acontecesse, pois ele sentiu que alguém poderia machucá-lo devido à sua fraqueza. No presente, Zhang fica completamente atordoado com o choque. Lai grita com ele e pergunta se ele é burro, pois quase perderam a vida por causa de sua memória fraca. Antes que ele possa responder, ele sente uma dor intensa, porque toda a sua energia mágica foi drenada. Zhang rapidamente abre um portal e sai do local, fazendo com que Lai se torne quem controla seu corpo. Depois de algum tempo, Zhang acorda novamente, olha para baixo e diz que a irmã gêmea de Ruka está lá. Claro, não esquecemos que Ruka foi quem selou Zhang há milhares de anos. Do outro lado, vemos Saki sendo punido porque pegou leve com Zhang. Quem o pune são as elites do Reino Celestial, um grupo formado por alguns dos lutadores mais fortes que existem. Eles perguntam onde Zhang está agora, e ele diz que não sabe de nada, mas acredita que pode estar no reino humano. Naquele momento, as elites do submundo aparecem e ficam furiosas porque as elites do Reino Celestial estão conspirando contra seu rei, Zhang. Eles veem isso como um ato imperdoável de arrogância. Então aparece o terceiro grupo, as elites do reino humano.
Eles anunciam que, de agora em diante, não permitirão mais que as elites do reino celestial ou as elites do submundo tomem decisões por conta própria. A partir deste momento, eles vão interferir em tudo. Parece que a tensão entre os três grupos tornou-se extremamente perigosa e ninguém sabe o que acontecerá nos próximos dias. Enquanto isso, Zhang já se infiltrou na área após ativar sua habilidade de invisibilidade, tornando impossível que alguém o visse. Lá, ele e Lai testemunham todo o lugar completamente destruído, e ficamos sabendo que os soldados ainda estão lutando contra seus inimigos, mas estão prestes a perder a batalha. Quanto aos moradores, todos fugiram da área. De qualquer forma, Zhang continua andando até ver a irmã gêmea de Ruka, que se chama Kino. Naquele momento, Zhang diz a Lai que eles assumirão o controle do corpo de Kino, permitindo que Lai se torne quem o controla. Sem dúvida, Lai rejeita completamente esta ideia, mas Zhang insiste e diz-lhe que esta é atualmente a única solução até que ele consiga recuperar o controle total do seu próprio corpo. Depois disso, ele segue Kino, mas a encontra conversando com seu amante, White, em linguagem de sinais porque ele não consegue ouvir nem falar. O estado de saúde de White é extremamente ruim. Kino diz a ele que a guerra se tornou muito difícil para ela e que parece que ela vai perder. Ela diz que esta pode ser a última vez que o vê, porque a morte está esperando por ela. Naquele momento, White sorri como se pedisse para ela não se preocupar mais com ele. Kino se levanta enquanto chora e sai. Ao mesmo tempo, Lai fica profundamente comovida e sente pena deles a ponto de impedir Zhang quando ele tenta atacá-los. Nesse momento, Zhang acidentalmente diz que a situação que enfrentam é fácil de resolver. Lai imediatamente se apega às suas palavras e implora desesperadamente que ele os ajude. No final, Zhang concorda com seu pedido e segue em direção ao campo de batalha. Lai fica confuso e pergunta se ele planeja matar as pessoas de lá. Ele a tranquiliza e convoca uma de suas guerreiras, então ordena que ela crie uma tempestade de vento extremamente poderosa. A tempestade faz os soldados inimigos voarem, permitindo que o exército de Kino vença a guerra. Depois disso, Zhang diz que chegou a hora de assumir o controle do corpo de Kino. Lai pergunta por que ele fez tudo isso. Então ele diz a ela que ajudou Kino exatamente como ela pediu, mas agora eles devem assumir o controle de seu corpo. Ela pergunta por que ele a escolheu especificamente. Então ela se concentra em suas feições e percebe a verdade chocante, entendendo que ela é irmã de Ruka. Então ela presume que ele quer vingança, mas Zhang diz a ela que não está fazendo isso por vingança, e que Kino simplesmente apareceu na frente dele por coincidência. Desta vez, ele está realmente dizendo a verdade. Depois disso, Kino vai até seu amante, White, e o encontra fora da cama. Ela fica preocupada e pede que ele descanse. Depois diz a ele que eles venceram a guerra e que o inimigo se foi. Kino diz a ele que ninguém vai machucá-lo mais e que eles podem finalmente se casar e viver juntos para sempre. Então ela corre em direção a ele e o abraça enquanto chora. Mas, de repente, acontece um desastre inesperado. Enquanto White a esfaqueia diretamente no coração, Kino não consegue entender o que está acontecendo e Lai também fica completamente chocado. Então White de repente fala e diz a ela que este é o seu fim. O choque é enorme em todos os sentidos possíveis. Porque acontece que White pode realmente falar e nunca ficou mudo como ela acreditava. Pior ainda, ele traiu Kino e a matou a sangue frio. Naquele momento, Zhang ainda está usando sua habilidade de invisibilidade, então ele diz a Lai para entrar no corpo de Kino porque ela já está morta. Lai tenta contestar, mas ele diz que não há tempo e que ela precisa se apressar. Então Lai sai em forma de fantasma e assume o controle do corpo do morto Kino. Enquanto White está ao lado dela, a garota acorda de repente, deixando-o completamente atordoado. Claro, este é realmente Lai. Então ela começa a repreendê-lo, chamando-o de traidor e canalha, e perguntando como ele pôde traí-la daquele jeito. Enquanto ela fala, ela ouve o som de alguém atacando Zhang. Então ela corre em direção a ele imediatamente. Zhang diz a ela que alguém o amaldiçoou e que o atacante acima deles parece ser uma das elites do reino celestial que quer matá-lo.
Ele também diz a ela que atualmente não pode usar todo o seu poder, e embora ele tenha criado uma barreira mágica, ela não durará muito. Por causa disso, eles devem escapar, e ele precisará dela para protegê-lo até ativar o feitiço do portal. Ela diz a ele para não se preocupar e iniciar o feitiço enquanto ela o ajuda. Primeiro, Zhang convoca o guerreiro Bark e ordena que ele enfrente a pessoa acima deles para ganhar algum tempo. Depois disso, ele começa a ativar o feitiço do portal. Bark voa para cima e enfrenta aquela pessoa, que se chama Vigo, e a batalha entre eles começa rapidamente. Bark tenta lutar com tudo que tem, mas o poder de Vigo está em um nível completamente diferente. Por conta disso, Vigo leva vantagem, e Bark recebe inúmeros ataques até que todas as partes de seu corpo fiquem feridas. Isso continua até que no último momento aparece um jovem de cabelos verdes chamado Hort. Hort é uma das elites do reino humano. Como Vigo pertence ao reino celestial, a sua presença aqui é considerada uma invasão do reino humano. Por causa disso, a Horda declara que ele deve ser detido. Depois disso, ele ataca Vigo com todas as suas forças. Naquele momento, Zhang convoca Bark no último segundo e diz que o enviará a algum lugar para receber tratamento. Na verdade, Bark desaparece. Então Zhang consegue abrir o portal e foge com Lai. No caminho, ele diz a ela que já cumpriu sua promessa. Ao ouvir isso, Lai fica triste porque está prestes a se separar de Zhang. Quando chegam ao local onde deveriam se separar, Lai para e começa a falar com ele. Lai conta que eles passaram por muitas situações juntos, visitaram lugares estranhos e vivenciaram coisas inesquecíveis. Ela diz que em tudo isso ele sempre a ajudou e ficou ao seu lado, e que ela nunca esquecerá essa gentileza. Então ela se vira para sair, mas de repente para novamente. Ela agradece por tudo que ele fez por ela e por sempre ajudá-la. Zhang fica profundamente afetado por suas palavras, mas como sempre, ele não demonstra seus verdadeiros sentimentos. Parece que ele realmente se apegou a ela. Depois de tudo o que aconteceu, Zhang e Lie finalmente se separam. Do outro lado, Vigo e Hort continuam lutando com todas as suas forças, e seus níveis de poder são extremamente próximos. E mesmo que a exaustão atinja os dois, eles continuam lutando. Mas de repente, Hort desmaia e quando acorda, encontra seu líder parado à sua frente, com vários membros das elites do reino humano. Este líder, que tem olhos estranhos, se chama Gami. Gami pergunta a ele o que aconteceu. Hort diz a ele que ele estava lutando contra Vigo do reino celestial, mas uma sombra estranha apareceu de repente atrás dele durante a batalha, e então ele perdeu a consciência. Todos ficam chocados quando ouvem falar daquela sombra. No meio da confusão, a garota fala e diz que seu nome é Hina, e que ela e Vigo são assistentes do Senhor Mikashima, uma das elites do Reino Celestial. Então ela diz a eles que Lord Mikashima deseja conhecer Lord Gami com urgência. Gami concorda imediatamente e decide ir até ele, e parece que um grande desastre aconteceu. Do outro lado, Lai está caminhando pela floresta quando avista aquele porco estranho, que também fala. No momento em que a vê, diz que ela está linda e pergunta se ela concordaria em se casar com ele. Lai grita e recusa veementemente, mas isso continua incomodando-a. Então Lai começa a chamar por Zhang, esperando que ele esteja em algum lugar próximo. De repente, Zhang aparece no último momento e para o porco. Ficamos sabendo que Zhang tem seguido Lai o tempo todo porque não conseguia deixá-la sozinha e estava preocupado com ela. Lai pede que ele se livre do porco, mas ele diz a ela que seu poder mágico não está disponível porque ele o usou muito recentemente. O porco aproveita a situação e o ataca, mas Zhang o impede facilmente porque ele é fisicamente poderoso mesmo sem magia. Então o porco joga areia de aparência estranha, então Zhang ativa o poder da flor mágica que ele tirou do comerciante antes. Ele empurra o porco para trás e pergunta onde ele conseguiu aquelas areias raras. O porco fica apavorado e diz-lhe que vieram da grande montanha, depois implora-lhe que não o mate. Zhang manda ficar quieto, então percebe o jeito que Lai está olhando para ele e fica envergonhado. Ela pergunta se ele a seguiu todo esse tempo. Ele imediatamente nega e diz que agora deve ir para a grande montanha. Ele diz a ela que esta será a última vez que a ajudará, então abre um portal e sai. Lai tenta impedi-lo porque quer pedir que ele fique com ela,
mas ele já desapareceu. Parece que Lai começou a se apaixonar por Jang sem nem perceber. No meio de tudo isso, rachaduras de repente começam a se espalhar por seu rosto. Ela fica chocada, e ao pensar no assunto, percebe que não pode permanecer dentro do corpo de um morto. Lai entende que Zhang já sabia dessa informação, mas não contou a ela, o que significa que a enganou e não cumpriu sua promessa. Tudo o que aconteceu a deixa furiosa, e ela decide que precisa encontrar aquele canalha do Zhang. Depois de pensar muito, ela teve uma ideia. Ela faz o porco sentir o cheiro da areia que veio da grande montanha, para que ele possa guiá-lo até lá o mais rápido possível. Lai parte com o porco, pois Yang também se dirige para a grande montanha. Porém, muitas horas se passam e eles ainda não conseguem alcançá-la, porque nem o próprio porco se lembra onde fica a montanha. Parece que Lai ficou completamente perdido. Mas de repente, um jovem de olhos vermelhos chamado Kaido aparece. Kaido se aproxima de Lai e pergunta sobre seu problema e as rachaduras que se espalham por seu rosto. Ela diz a ele que é uma longa história, mas que quer ir para a grande montanha. Ele diz a ela que mora lá e pode levá-la com ele. Ele também diz a ela que conhece sua história e sabe que esse corpo será destruído em breve. Lai fica confuso, mas diz a ela que não há tempo e que eles devem partir imediatamente. Então ele pede que ela se transforme em sua forma fantasma e entre naquela garrafa. Lai pensa por um momento e diz a si mesma que ele não parece uma pessoa má. No final, ela decide ir com ele, e os dois seguem em direção à grande montanha. A partir daí, eles viajam por inúmeros lugares até finalmente chegarem à grande montanha. Enquanto isso, Gami se encontra com Mikashima, que imediatamente começa a falar sobre criaturas sombrias que apareceram há milhares de anos. Essas criaturas eram conhecidas como sombras, e seu único objetivo era destruir tudo e exterminar toda a vida. No final, eles foram selados longe do mundo. Mikashima continua explicando que duas dessas sombras apareceram novamente recentemente. Um deles foi capturado há 2 dias, enquanto o outro é aquele que Hort encontrou. Ele tem certeza de que as sombras estão tentando quebrar o selo do resto de sua espécie e, quando conseguirem, apagarão o mundo inteiro. Gami então pergunta sobre a sombra que foi capturada 2 dias antes. Mikashima explica que a sombra morreu ontem, mas um pequeno fragmento dela ficou para trás. No momento em que Gami o examina, ele fica chocado ao encontrar vestígios de um tipo extremamente raro de areia nele. É exatamente a mesma areia que vem da grande montanha. Nesse ponto, Mikashima explica que as sombras morrem quando expostas à luz, o que significa que alguém deve estar ajudando-as a sobreviver. É exatamente por isso que Mikashima convocou Gami, porque ele quer que as elites do Reino Celestial e do Reino Humano trabalhem juntas para eliminar a ameaça das sombras. Ele adverte que este perigo pode levar à destruição de todas as criaturas vivas. Gami concorda em cooperar sem hesitação. Ele então acrescenta que essas areias raras existem apenas na grande montanha. Enquanto isso, Lai chega à grande montanha e entra no local junto com Kaido. Kaido pede que ela feche os olhos e abra-os novamente após 3 segundos. Ela segue as instruções dele e, quando abre os olhos, fica surpresa ao ver o que parece ser seu corpo original diante dela. Porém, Kaido explica que não é seu corpo real, mas sim uma boneca feita de areia rara e diversos outros materiais confeccionados para ficar exatamente igual ao original. Lai entra imediatamente no corpo e descobre que tudo funciona perfeitamente. Ela fica maravilhada de felicidade e começa a chorar. Então Kaido lhe dá um último aviso, explicando que a boneca, ou mais precisamente, durará apenas 3 dias. Porém, ele garante que cada vez que um for destruído, ele simplesmente fará outro. Depois avisa para nunca tocar na água, pois isso destruirá o boneco também. Naquele momento, Lai pergunta por que ele a está ajudando, embora eles se conheçam há pouco tempo. Kaido responde casualmente que não é nada de especial e não requer um motivo importante, então muda rapidamente de assunto. O que nunca passou pela cabeça de Lai é como Kaido conhecia a aparência de seu corpo real. Parece que há um segredo misterioso por trás de tudo, mas ela permanece completamente inconsciente disso. Enquanto conversam, Kaido a convida para dar um passeio para mostrar seu tesouro. Inocentemente, Lai concorda e o segue. Poucos minutos depois,
eles chegam a uma área selada que Kaido desbloqueia usando uma senha secreta. Juntos, eles entram em sua sala do tesouro particular. O tesouro consiste em uma coleção de ferramentas antigas, cada uma projetada para um propósito específico. Como Lai sabe muito sobre a Era Antiga, ela reconhece imediatamente a maioria dos artefatos e começa a nomeá-los um por um. Kaido fica impressionado com seu conhecimento e diz que ela é incrivelmente inteligente. Ele então diz que irá rapidamente buscar comida antes de sair da sala. Depois que ele sai, Lai continua examinando tudo com muita curiosidade. Enquanto segura uma das ferramentas antigas e caminha para frente, ela acidentalmente ativa uma estranha armadilha que faz com que enormes rochas desmoronem. Em um instante, ela cai profundamente. Felizmente, ela está ilesa e a ferramenta que carrega ilumina o caminho à sua frente. Ela continua andando pela passagem subterrânea até que, de repente, fica cara a cara com Zhang. Enquanto isso, Kaido está saindo, e fica claro que ele mentiu porque nunca conseguiria comida, mas uma surpresa ainda maior o aguarda. Quando uma sombra aterrorizante aparece de repente diante dele, a sombra fala com Kaido e diz que a situação se tornou extremamente perigosa. Naquele momento, fica óbvio que Kaido não é uma pessoa comum. O maior choque é que ele está realmente tentando libertar todas as sombras restantes. Em outro lugar, Yan e seus seguidores estão vasculhando a grande montanha após receberem novos pedidos. Estranhamente, eles não conseguem encontrar uma única pessoa suspeita ou algo em comum. Até os homens que procuraram no fundo do mar retornaram com exatamente os mesmos resultados. No entanto, um deles relata a Yan que toda a montanha está cercada por um feitiço de ocultação incrivelmente poderoso. Ele também explica que quebrar tal feitiço não será fácil. Yan agradece e imediatamente relata tudo o que aprendeu para Mikashima e Gami. Depois de discutir a situação, eles decidem que precisam da ajuda de Saki mais uma vez. Eles vão até ele e explicam tudo o que aconteceu em relação às sombras, avisando-o de que elas se tornaram uma ameaça para o mundo inteiro. Pedem então a sua ajuda para lidar com esta crise, sem qualquer hesitação. Saki concorda. Enquanto isso, Zhang e Lai permanecem dentro da caverna, e os dois estão visivelmente irritados um com o outro. Lai diz a Zhang que está com raiva dele, e nem quer ver seu rosto. Mesmo assim, ela continua caminhando ao lado dele e não tem intenção de deixá-lo sozinho. Zhang explica que depois de abrir o portal, ele de repente se viu dentro desta caverna. Ele então pergunta a ela sobre seu novo corpo. Então ela conta tudo o que aconteceu. Ela fica com raiva novamente quando lembra que ele lhe deu um corpo que acabará desmoronando. Zhang ri de maneira provocante e lembra a ela que ele nunca prometeu dar a ela um corpo perfeito. De repente, as armadilhas da caverna começam a ser ativadas uma após a outra. A primeira armadilha faz com que chamas irrompam do solo, e de repente, enormes cachoeiras aparecem ao seu redor. Felizmente, Zhang consegue salvar Lai no último segundo. De repente, o ambiente muda e a cena muda para a batalha entre Zhang e Ruka de milhares de anos atrás. A luta ainda acontece dentro desta estranha ilusão. Lai não consegue entender o que está acontecendo. Então Zhang diz a ela que tudo que ela vê é apenas uma ilusão e não realidade. Ele pede que ela mantenha a calma até que a ilusão acabe. Ele também conta a ela que seu pé tocou a água e que seu corpo começou a rachar. Lai grita de medo, mas Zhang a acalma e diz para ela ter paciência. Nesse momento, algo estranho acontece no meio da batalha. Uma pessoa misteriosa aparece de repente atrás de Zhang, distrai-o atacando-o e Ruka aproveita a oportunidade para derrotá-lo. Lai assiste a cena inteira em estado de choque. Então a ilusão desaparece repentinamente e os dois voltam para a caverna. Lai cai de cima, mas Zhang a pega bem a tempo. Ela fica extremamente envergonhada e seu rosto fica vermelho brilhante. Depois de chegarem ao solo, eles encontram Kaito esperando por eles. Kaito pede desculpas a Lai, dizendo que nunca esperou que ela acionasse a armadilha e caísse naquele lugar. Ela diz a ele que está bem e que não é grande coisa. Depois disso, Kaido pergunta a Zhang por que ele veio aqui. Zhang responde friamente e a tensão entre os dois começa imediatamente a aumentar. Kaido pergunta a Zhang por que ele veio para a montanha. Zhang responde que veio ajudar Lai a criar um novo corpo.
Naquele momento, ficamos sabendo que Zhang já havia notado as rachaduras se espalhando pelo corpo de Lai e estava procurando uma maneira de salvá-la. É por isso que ele veio para a grande montanha, na esperança de obter um pouco da areia rara. Lai cora profundamente depois de ouvir isso. No entanto, Kaido se recusa a dar-lhes areia porque é extremamente rara e ele nunca dá a ninguém. Em resposta, Zhang oferece a ele uma pedra preciosa preta rara. Kaido fica surpreso porque é uma das joias mais raras do mundo, e como ele adora tesouros raros, imediatamente desperta seu interesse. Zhang diz a ele que não está oferecendo uma pedra preciosa, ou duas, ou mesmo três, mas 4 pedras preciosas raras. Naturalmente, Kaido não pode recusar tal oferta. Ele não tem nada a perder, e seu próprio plano não será afetado de forma alguma. Mesmo assim, ele avisa Zhang que a areia só pode criar um corpo falso que dura 3 dias. Zhang diz para ele não se preocupar porque ele já tem uma maneira de resolver esse problema. Kaito finalmente concorda, então os leva para uma sala e pede que esperem enquanto ele vai trazer a areia. Durante esse tempo, Zhang diz a Lai que Kaido não é realmente humano. Em vez disso, ele é apenas uma sombra que vive dentro de um corpo artificial. Lai fica completamente chocado e não consegue entender o que ele quer dizer. Zhang explica toda a verdade para ela. Depois diz que vai sair um pouco para procurar algo e que voltará em breve. Enquanto isso, Saki chega fora da grande montanha e imediatamente começa a tentar destruir o feitiço de ocultação. Ele ativa sua magia poderosa e lança um ataque implacável à barreira. Ao mesmo tempo, Kaido volta a mentir, entrega-lhe a areia rara e pergunta para onde Zhang foi. Ela diz a ele que ele saiu em busca de algo. Kaido responde que também está indo embora por enquanto, mas pouco antes de fechar a porta atrás de si, Lai fica chocada ao ver rachaduras se espalhando por seu rosto, fazendo-a perceber que tudo que Zhang disse era verdade. Poucos minutos depois, Zhang retorna e Lai conta tudo o que aconteceu. Ele diz a ela que o importante agora é ela ficar do lado de fora e garantir que ninguém o perturbe. Ela faz exatamente o que ele pede. Depois disso, Zhang começa a criar um novo corpo artificial para o qual Lai será transferido. Enquanto isso, Kaito observa tudo à distância, esperando para ver se Zhang terá sucesso ou fracassará. Depois de uma hora inteira, Zhang finalmente termina de criar o novo corpo. Lai retorna para o quarto e se transfere para ele. De repente, Kaido aparece também. Completamente surpreso por Zhang ter conseguido, ele rapidamente coloca a mão em Lai e instantaneamente a coloca em um sono hipnótico. Zhang explode de raiva e ordena que ele tire a mão imunda dela. Naquele momento, a sombra de Kaido aparece e restringe Zhang. Como já sabemos, Zhang ainda não recuperou totalmente o seu poder mágico. A sombra até entra em sua mente e começa a tentar controlá-lo. Enquanto isso, Kaito carrega Lai para fora. Naquele exato momento, Saki libera seu feitiço mais forte, fazendo com que a atmosfera ao redor da montanha mude drasticamente. Ele destrói com sucesso o feitiço de ocultação. Agora a verdadeira batalha para deter as sombras está prestes a começar. Saki ordena que todos se separem e procurem por qualquer inimigo, e eles imediatamente executam seus comandos. Por outro lado, Kaido percebe que o feitiço de ocultação foi destruído. Então ele lança outro feitiço em Lai, fazendo-a perder completamente a consciência. Ele então a carrega para o local onde está tentando quebrar o selo que aprisiona o resto das sombras. Uma vez lá, ele começa a extrair o poder mágico dela para usá-lo em si mesmo. Kaido fica surpreso com a incrível quantidade de energia mágica dentro de Lai, percebendo que ela está escondendo um segredo tremendo. De repente, os 3 senhores das sombras aparecem diante dele e explicam que uma grande parte do selo já foi quebrada por causa dessa garota. Eles ordenam que ele faça uso total de seu poder. Kaito avisa que o problema é que intrusos já entraram na montanha. Os senhores das sombras respondem que quebrar uma parte tão grande do selo agora lhes permite enviar seus soldados para lidar com esses intrusos. Eles ordenam que Kaido continue tentando quebrar o selo restante. Imediatamente, sombras começam a se espalhar pela montanha e atacar os guerreiros lá dentro. Porém, os guerreiros lidam com eles com facilidade, derrotando-os um após o outro. Ao mesmo tempo, Kaido continua drenando todo o poder mágico de Lai. No momento em que o faz,
80% do selo se quebra, restando apenas um pouco mais antes que ocorra um desastre completo. Os Senhores das Sombras declaram que chegou a hora de enviar seus guerreiros mais fortes. Parece que a verdadeira batalha está finalmente prestes a começar. Enquanto isso, a sombra que entrou na mente de Zhang continua se movendo cada vez mais fundo até atingir o âmago de sua consciência. Até assume uma forma humana dentro de sua mente. De repente, ele sente uma aura demoníaca indescritivelmente avassaladora. Congela em terror absoluto e essa presença aterrorizante pertence naturalmente a Zhang. Zhang aparece diante dele e grita, perguntando como ele ousou entrar em sua mente. Ele então bate impiedosamente na sombra e está prestes a destruí-la completamente. A sombra implora desesperadamente por misericórdia e afirma que conhece uma maneira de parar Kaido e escapar deste lugar. No entanto, Zhang responde friamente que parar Kaido não importa para ele e que ele pode partir sozinho quando seu poder mágico retornar totalmente. Como último movimento desesperado, a sombra lhe diz que Lai está em perigo e pode morrer. No momento em que Zhang ouve essas palavras, ele para imediatamente e uma expressão de preocupação genuína aparece em seu rosto. Ele rapidamente exige saber onde ela está. Enquanto isso, os Senhores das Sombras já convocaram seus 3 guerreiros mais fortes. 2 deles partem para lutar contra os guerreiros que já estão dentro da montanha. A guerreira é designada para lutar contra os subordinados de Yan, que chegam naquele exato momento. A batalha começa imediatamente, mas desde o início as sombras levam vantagem. Sua força é avassaladora e cada uma delas consegue ferir seus oponentes. Até aquela sombra feminina conseguiu envenenar um dos guerreiros. A guerreira estava à beira da morte, mas rapidamente empurrou o companheiro e decidiu lutar sozinha. Ela então se fundiu com o feitiço do dragão de pedra e lançou um ataque poderoso contra a sombra. Enquanto isso, nos outros campos de batalha, as sombras assumiram completamente o controle e ninguém foi capaz de detê-las. Ao mesmo tempo, 2 subordinados de Yan chegaram ao local onde Zhang estava inconsciente. Eles imediatamente perceberam que uma das sombras era responsável por sua condição. Por causa disso, eles decidiram ajudá-lo, já que os inimigos do Rei Demônio, Zhang, também eram seus inimigos. Como diz o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Enquanto isso, a sombra semelhante a um pássaro voou para desafiar Saki. No entanto, não houve absolutamente nenhuma comparação entre os dois. Em um único momento, Saki ativou o feitiço dos 7 selos, depois enfiou uma lança relâmpago direto no corpo da sombra e eliminou-a instantaneamente. Mais uma vez, Saki provou que sua força ainda era absolutamente assustadora. Voltando aos 2 subordinados que encontraram Zhang. Um deles lança um feitiço de cura para restaurar sua condição e trazer de volta todo o seu poder mágico. Funciona exatamente como pretendido. No instante em que Zhang sente seu poder retornar totalmente, ele imediatamente ataca a sombra dentro de sua mente e diz que vai matá-la porque não precisa mais de suas informações. Aterrorizada, a sombra foge de sua mente e tenta fugir desesperadamente, mas Zhang já recuperou a consciência. Ele leva os 2 subordinados com ele e abre um portal após o outro enquanto persegue a sombra em fuga. Eventualmente, eles chegam onde Saki acabou de eliminar outra sombra. Agora a sombra que escapa está completamente cercada. Embora tente escapar desesperadamente, Saki e Zhang o destroem em segundos. Depois disso, Zhang diz a Saki que ele precisa sair imediatamente e depois parte com os 2 subordinados. Alguns momentos depois, ele chega ao local de Kaido. No instante em que vê Lai, ele corre em direção a ela a toda velocidade. Ele fica horrorizado com o estado dela, porque ela está literalmente à beira da morte. Zhang perde completamente o controle e explode de raiva. Em segundos, ele destrói o portal que estava prestes a quebrar o selo da sombra usando seu poder avassalador. Ele então ordena que um dos guerreiros cure Lai com magia de recuperação e pergunta sobre sua condição. O guerreiro explica que as sombras drenaram brutalmente até a última gota de sua energia mágica. A raiva de Shang queima ainda mais. Ele olha diretamente para Kaido e diz que vai fazê-lo desejar a morte. Antes de confrontá-lo, ele lança um feitiço na sombra feminina que tenta escapar,
drenando todo o seu poder mágico. O guerreiro então avança em direção a ela, transforma-se em uma fera como um tolo e a derrota impiedosamente. No final, ele decide não matá-la porque, em vez disso, quer interrogá-la. Enquanto isso, Zhang ataca Kaido com uma velocidade incrível, mas Kaido evita o ataque. Os dois trocam incontáveis golpes até que Zhang acerta um golpe lendário que faz Kaido voar. Naquele exato momento, Lai finalmente recupera a consciência e Zhang imediatamente corre para ver como ela está. Ela garante a ele que está bem. Por outro lado, a sombra feminina está prestes a confessar tudo quando um grupo de sombras aparece de repente e a resgata. Mas esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro desastre começa quando Kaido se transforma em outra forma, fazendo com que seu poder aumente dramaticamente. Em segundos, ele fere gravemente os dois subordinados. Kaido então se vira para Zhang e declara que vai matá-lo e que Lai também morrerá. Ele imediatamente lança um feitiço que teletransporta Lai para longe de sua posição antes de lançar um ataque explosivo devastador contra ela. Mas, no último segundo, Zhang se teletransporta para o lado dela e a salva. Dominada pela emoção, Li começa a chorar e pergunta por que ele voltou para buscá-la e por que continua interferindo em sua vida e fazendo com que ela se torne cada vez mais apegada a ele. Zhang entende exatamente o que ela quer dizer, e uma profunda tristeza aparece em seu rosto. Fica claro que ele também se apaixonou por ela. Sim, o coração do Rei Demônio foi finalmente capturado pela jovem Lai. Naquele exato momento, a chuva começa a cair, significando que o corpo artificial de Kaido está prestes a ser destruído. Com certeza, seu corpo começa a desmoronar até desaparecer completamente. E com isso, nosso anime chega ao fim. Se você gostou desse resumo, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para mais resumos de animes como esse. Vejo você no próximo vídeo.